Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar a série de Fourier. Na verdade, nesta aula vai ser mais uma introdução, né? A série de Fourier tem um papel fundamental tanto na física, na engenharia. Então, já que estamos falando de séries, vamos pegar um pouquinho de tempo para estudar elas, né? Então, simbora, gente. Simbora, simbora. A trabalhar. Então, primeiro, a nossa definição. Definição de função periódica. Então, vejamos o que temos aqui. Temos um número real, t. Temos uma função f de x, definida no intervalo i, que é subconjunto dos reais. Pode ser, inclusive, todos os números reais, claro, pode sim. O conjunto dos reais é subconjunto dele mesmo. E ela nos dá um valor real também. Então, com estas premissas, nós diremos que a função f é função periódica se e somente se acontece isto, que para todo valor x, deveria ser do intervalo i, aqui, né, tem que ter uma correção, secretária, né? Já começamos, né? Mas tudo bem. Para todo valor do intervalo i, f de x mais t, mais esse número real t, é igual a f de x. Observem que tem que ser para todo valor do intervalo, para todo valor x. Então, essa seria a nossa definição de função periódica. E t, o t que está aqui, ele toma um nome especial. Como a função se chama periódica, então t, esse valor fixo, é chamado do período da função, né? Período da função. Certo, tá aí. Legal. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Para falar a verdade, esta questão de função periódica, vocês já tinham trabalhado com algumas, nós tínhamos trabalhado já com algumas, só que nunca explicitamos que ela fosse periódica. Aliás, porque não tínhamos a nossa definição, né? Então, com a definição, agora sim podemos reconhecer, acho que esse seria melhor o enfoque, podemos reconhecer que algumas funções que já trabalhamos são periódicas. Por exemplo, a função cosseno. Se a função cosseno é periódica, então temos que escrever cosseno de x mais algum t, que seria o período, igual ao cosseno de x, certo? Mas, gente, já a gente muito sabe, né? Observando o gráfico da função cosseno, que ela, na verdade, ela se repete o cosseno, né? Parte de 1 quando o cosseno é 0, vai diminuindo, depois vale 0, depois vale menos 1, depois vai aumentando, vale 0 de novo, né? E depois volta a valer 1. Então, este período, esta função, se repete, é a sinusoidal, certo? E se repete para cada quanto? Para cada 2π. Então, a função cosseno, ela é periódica em 2π, porque satisfaz esta condição. Mas não quero, alguém pode falar, mas eu não quero ver isso graficamente, né? Eu quero ver isto de uma forma analítica. Não tem problema, ao gosto do cliente. Como que a gente faria? Bom, peguemos isto, aqui temos a soma. Então, o cosseno de uma soma de ângulos é igual a quê? Nós vimos que o cosseno de uma soma de ângulos é igual ao cosseno de, digamos, chamamos aqui x, chamemos x e 2π, né? Não, vamos colocar melhor. X e y. Então, cosseno de x, parênteses, de x mais y é igual a quê? Fecha parênteses, né? É igual a quê? Cosseno de x vezes cosseno de y menos seno de x, seno de y. A fórmula que a gente pode deduzir, não lembro se deduzimos neste semestre, mas não é difícil usando a identidade de Euler. Quem não viu, eu recomendo ver por aí, tem umas notas de aula, acho que passei para vocês. Bom, a questão é que se no lugar de y colocamos 2π, teríamos assim, vejamos, cosseno de x
cosseno de 2π. Só que o cosseno de 2π vale 1. Então ficou cosseno de x menos, agora tendríamos seno de x vezes seno de 2π. 2π. Seno de 2π, 0. Uau, uau, uau. Então somente ficou o cosseno de x. Isso mesmo, isso mesmo. Então a função cosseno, já vimos tanto em forma gráfica quanto em forma analítica, ela é periódica sim, com período 2π. É periódica com período 2π. E o mesmo vale para o seno. A função seno, claro, também vale para o seno. E então, gente, agora vou pedir para vocês provarem isto. Vocês já devem estar vendo, né? Eu vou pegar o seno da soma, só para lembrar, para quem não lembra, né? O seno da soma, seno de x mais y é igual a seno de x cosseno de y mais, agora, seno de y cosseno de x. Pronto, né? E coloquem 2π no lugar de y e vejam o que dá. Façam isso na sua folha de rascunho agora mesmo. Já. Já. Okidoki. Bom, é a mesma coisa, né? Também é periódica e também com período 2π. Pronto. Agora vamos provar uma proposição que vai nos ser muito útil já no final da aula para ir encaminhando na nossa série de Fourier que a gente tanto quer, né? Chegar. Como assim? Fala a proposição da soma. Temos aqui f maiúsculo e g maiúsculo de x. Elas são periódicas com o mesmo período t. Tá certo, né? Isso quer dizer que se eu coloco f de x mais t, tem que ser igual a f de x, e g de x mais t tem que ser igual a g de x. Pronto, não tem truque não. Bom, se é assim, aqui está falando, então, a soma, ou pode ser a diferença também, de elas, dessas duas funções, se eu somo f mais g, também é periódica, com o mesmo período. Legal. Sim, com certeza. Então, vamos ver como que a gente tenta provar isto, né? Bom, primeiro, vamos ver onde nós temos que chegar. Nós temos que chegar nisto, que f de x mais t mais g de x mais t, isto seria a função já soma com o período, né? Então, segundo a definição, tudo isto tem que ser igual a quem? A f de x mais g de x. É óbvio, né? Então, como chegamos nisto? Bom, nós temos a definição, apliquemos a definição para f, claro, porque f está falando que é periódica, então vale isto. Mas não somente f que é periódica, também estamos aqui falando que o g é função periódica. Então também vale o mesmo para g. Isso. E agora? O que eu faço? Bom, gente, agora já podemos estar observando que se eu somo membro a membro essa equação com essa outra equação, então vamos chegar a lá. Olá lá, muito bom. Muito bom. Que f de x mais t. Já vimos, né? Tente fazer rapidinho esse fechamento. Some membro a membro, ambas as equações e vejam o que dá, né? Então, agora, já. Prontos? Aí, pronto. Deu nisto, somando membro a membro, desse lado com esse lado, e desse lado com esse lado, deu isso daqui. Que é justamente aquilo que a gente queria chegar. Então, não é difícil. Observem que se a gente quer provar a diferença, é só colocar menos aqui, e no lugar de somar membro a membro, a gente subtrai e chega na mesma coisa. Aqui temos uma observação. Isto a gente não somente pode valer para duas funções periódicas, mas tem que ter o mesmo período, né? Mas
essa ideia pode ser estendida para a soma de 3, 4, 5, 20 mil, 10 mil, né? Como falam as crianças, 1 milhão. Isto, de funções periódicas, sempre e quando elas tenham o mesmo período, né? O mesmo período. Então, tá aí feita a aclaração. Certo. Ponto. Agora do produto. Fala que também, novamente, temos duas funções, f e g, que estão definidas no intervalo i e vão para os números reais, que também elas são periódicas com o mesmo período t. É que nem no exemplo anterior. É bem parecido, né? Só que agora fala que o produto, que também pode ser um quociente, mas muito cuidado com o quociente. O quociente implica que a função g tem que ser diferente de zero para todos os valores de x no intervalo. Não pode ter um ponto onde x seja zero, porque aí fica o quociente sem forma de ser construído, né? Então, pronto. Então, além do produto, pode ser o quociente delas, também é periódica com o mesmo período, né? A demonstração é bem similar àquela que a gente fez agorinha, da soma. Então, eu vou pedir para vocês tentar fazer isto já. Agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, é parecido, né? Primeiro vejamos onde queremos chegar. Nós queremos chegar que esse produto, né, onde tem t's, é igual ao produto das funções. Pronto. Se satisfaz isto, então podemos falar pela definição que o produto também é periódico com período t. Certinho. Agora, mais. Para f vale a definição da função periódica e também para g. E agora o que a gente faz, o que foi o que vocês fizeram, como a gente falou que era similar, pronto, né? Isto, vamos multiplicar por isto, e isto multiplica por isto, membro a membro, então, fazendo o produto membro a membro, nós chegamos que esse produto vai ser igual a esse daqui, que é justamente aquilo que queríamos provar, né? Que era aquilo que a gente queria provar. Bom, legal, né? A observação também vale que para o quociente, a gente no lugar de fazer o produto, faz o quociente, né? Dela, né? Fazendo o quociente membro a membro. E aqui teríamos a condição do quociente. Então vale também essa observação. E também vale a observação que eu posso ter um produto de 2, 3, 4, 1 milhão de funções periódicas também, né? Então podemos estender essa ideia sempre e quando todas as funções tenham o mesmo período, né? Então, tá aí, estamos aí. Bom, vejamos então, como um exemplo. Vamos, que a nossa secretária colocou de exemplo. Há funções cosseno de x e seno de x. Elas são periódicas com período 2π. Sabemos sim. A gente acabou de investir um pouquinho de tempinho para que fique bem claro, né? Usando a soma dos cossenos, usando a soma do ângulo, né, para um cosseno, e usando a soma do ângulo para um seno, e nós chegamos que essas duas funções são periódicas com período 2π. Logo, a soma delas vai ser, claro, periódica, né, com período 2π, e também, né, poderia ser também o quociente. Em particular, na proposição anterior, a tangente. Lembram como que é a tangente? A tangente é definida como sendo seno dividido por cosseno. Então, a tangente vai ser periódica com o mesmo período 2π. E não somente a tangente, também a cotangente, que seria agora cosseno dividido por seno, né? Porque o quociente também vai ser periódico, né? Com período 2π. Então, tanto a tangente quanto a cotangente são periódicas com período 2π. Pronto, né? Certo. Mas não só isso. Também nós podemos ver, observem, que também
bom, a tangente e cotangente também são periódicos com período 2π, mas nós também podemos ver que o mesmo acontece para as outras duas funções trigonométricas que estão faltando, né? Que estão faltando, quais que são? A função secante e cossecante. Secante e cossecante também vão ser periódicas com período 2π. Legal. Aí pode surgir a pergunta, né? Mas, gente, e aquelas funções hiperbólicas, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico? Bom, a resposta é: elas, já os cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, não são periódicas. Vocês podem pegar a função cosseno hiperbólico e tentar fazer o gráfico dela. Vocês vão ver que, na verdade, o cosseno daquela cosseno hiperbólico dá aquele lugar geométrico chamado de catenária, né? E o seno hiperbólico também não dá uma função periódica. E se essas duas não dão, então também não vai dar a acontecer com os produtos nem os quocientes, né? Então, já está aí, tá? Está mais ou menos claro, né? Continuemos, que o tempo está avançando e a nossa secretária está fazendo um sinalzinho no reloginho. E ela está certa. Vamos com outro exemplinho aqui. Vamos com mais um exemplinho aqui. A função constante. A função constante sempre vale o mesmo valor. Aí está falando, é periódica para qualquer período. Oxe, agora complicou, né? Como assim? Como assim? Bom, vejamos. Nós temos que... claro, a função constante sempre vale um valor. Digamos, k de x, que é a minha função constante, sempre vale c. Então, k de x mais t também vale c, né? Que é justamente k de x. E isto de aqui é a própria definição da função periódica com período t. Mas não está falando só para um período t, está falando para quaisquer período. Com certeza, no geral, para um período tn, quaisquer, nós também vamos ter isto, que k de x mais tn, quaisquer número que vocês queiram, né? Sempre vai dar c, porque é o mesmo valor de k de x. Então, a função constante, ela é periódica, sim. E eu posso ajustar para o período que talvez eu precise, né? Quero que o período seja 2π. Pronto, vale para 2π. Mas, não, eu não gostei de 2π. Eu quero que o valor seja 7. Também ajusto para o valor 7. Ou talvez 1, ou 2. Aí, nós sabemos que a função constante poderia ser chamada como uma função periódica coringa, né? Algo mais ou menos assim, né? Certinho. Então, está aqui um exemplo dado. Continuemos. Mais um exemplinho interessante, que a nossa secretária sempre... porque ela seleciona e às vezes tem coisas que chamam a atenção, né? Fala, mas como a função periódica aqui... não, como a função constante vai ser periódica. Eu não estou vendo que está repetindo. Ela está, na verdade, sempre na mesma. Né? Mas agora vamos com um outro exemplinho aqui, só para fixar melhor as coisinhas, né? Vamos lá, o que a secretária falou? Seja S de x da forma... então ela é periódica com período 2π. Pronto. Já está dado, né? Está dado isso, né? Só que não somente isto. Não está falando só que seja periódica. Está falando que ainda para o valor 0 e para o valor π, ela vale 0. Já estamos entendendo mais ou menos. Mas ainda tem mais condições. A condição é que se está entre 0 e π, a função vale 1. E se está entre π e 2π, a função vale menos 1. Então vejamos, vamos tentar colocar isto num gráfico mental. Trazemos nossos eixos, eixo y, eixo x, tá? Mais ou menos por aqui. Espera. Eixo y um pouquinho maior, eixo x aqui. Os valores 0, π, 2π, né? Então está falando, quando S vale 0, a função vale 0. E quando π aqui também vale 0. Só que, quando está entre 0 e π, a função está aqui em cima.
Isso que está falando essa partinha. E quando está entre π e 2π, a função está aqui embaixo. Então estou vendo que ela vem assim, uma linha aqui em cima, depois a linha está embaixo. E estamos, então, ainda falando que isto se satisfaz. Se isto se satisfaz, então ela vai se repetir. Cada 2π. É como se eu pegasse essa cópia e colocasse mais como um carimbo, né? Pego isto e carimbo ao lado, carimbo ao lado, carimbo ao lado e creo uma função periódica, sim. Ela se repete, né? Só que estas são a base para construir, para poder construir ela. E observem, né? Ela parece como se fosse uma onda. Quer dizer, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Então, justamente por causa de isto, essa função é chamada de função onda quadrada. E é uma função bastante interessante que tem muitas aplicações na física, na engenharia, na parte da eletrônica, né? Quando tem circuitos elétricos, ela é muito, muito, muito importante, né? Às vezes vale 1, às vezes vale menos 1. Mas nós temos ela aí. Legal. Pronto. A secretária está fazendo a questãozinha do tempo e ela está certa, porque esta parte foi introdutória, mas temos coisas que às vezes chocam com nossa realidade, que são coisas que nunca a gente tinha percebido. Então é bom fazer essa introdução, né? Porque assim fica mais fácil poder já talvez trabalhar onde nós queremos. Sobretudo, observem e prestem bem atenção nestas observações. Observações. Bom, como a soma das funções periódicas também é periódica, talvez alguém pode perguntar, será que podemos somar ela indefinidamente? Quer dizer, ter uma soma infinita? Bom, nossa proposição não fala que eu posso parar, né? Só fala quais são as condições, que as funções, todas elas têm que ter o mesmo período. Eu posso somar, como a gente falou, né? 2, 3, ou as crianças que falam 1 milhão, tá? Posso somar mais do que isso, né? Mais do que 1 milhão. Infinito. Sim, mas se elas todas têm o mesmo período, então a função resultante, a função que é soma delas, também é periódica com o mesmo período. Não tem por que falar que não, né? Então podemos fazer uma soma infinita? Sim. A resposta é afirmativa. Logo, poderíamos ter uma série de funções periódicas. Claro, vou somar essas funções periódicas e a função resultante também vai ser uma função periódica. Tem uma soma infinita de funções periódicas e, obviamente, a soma resultante é uma outra função periódica. Pelo primeiro, né? Problema não, proposição que a gente provou. Pela primeira proposição, né? Olha. Então, se isso também é afirmativo, nós já podemos ver que podemos construir uma série. Então, vamos ver agora as considerações já finais, né? Nós aprendemos um pouquinho sobre funções periódicas, a definição, incluindo, lembrando que a função constante é uma função periódica coringa, né? Entre aspas, vimos que o cosseno e o seno são periódicos e também suas funções que são as quocientes, né? Ou os inversos, também são periódicas também, com um período 2π. Esses foram os exemplos, né? E também nós vimos como exemplo a função quadrada. Muito legal, muito bom, né? Então, gente, shalom. Se for vontade do nosso bom Deus, a gente se vê na próxima aula. Das vidania.